Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto, a nova aliança de melhores e superiores promessas. Sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Cristo Vive. Hoje nós vamos usar de forma sábia, como nos é costume, este tempo de televisão aberta para conversarmos sobre um dos assuntos mais importantes, quizás o mais importante da vida de um cristão. Eu quero lhe falar sobre salvação e, naturalmente, como parte do meu chamado apostólico e profético, quero lhe falar sobre a segurança da salvação. Esse assunto é fundamental para uma vida cristã plena. O desconhecimento da salvação é o desconhecer a obra eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você para estar agora alguns minutos comigo aqui no meu gabinete, na minha mesa de trabalho, para compartilharmos algo que poderá ser efetivamente um marco histórico na sua vida. Pode ser o grande momento. Sabe aquele momentum que todos nós um dia passamos? Exatamente. Então, eu tenho um livro que escrevi sobre perguntas da lei e as respostas da graça. E uma das perguntas constantes que chegaram ao nosso ministério e chegam até hoje é exatamente esta questão da salvação. As pessoas, às vezes, olham para si mesmas e são incapazes de ver a possibilidade, pelo menos a possibilidade, da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam, senhores, que a palavra salvação vem do original grego soteria, a soteriologia, tudo que envolve a questão da salvação. E nós precisamos de entender que nós não fizemos absolutamente nada para sermos salvos. Nada. Não existe, à luz da Bíblia Sagrada, uma referência que diga assim, Jesus fez uma parte e você tem que fazer a sua parte. Você tem que completar a obra incompleta de Jesus. Só isso dá a salvação. Isto é um ledo engano. Este é um equívoco muito grande. Então nós não fizemos nada, porque a salvação é exatamente a razão da vinda de Jesus. Jesus veio para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna, fossem salvos. E a primeira coisa que as pessoas pensam é o que eu fiz? Qual é a minha parte na questão da salvação? Salvação tem a ver com vida eterna, livramento do diabo, do inferno, tem a ver com cura, reconciliação, transformação de vida, enfim. Eu uso uma expressão um pouco acadêmica, mas diz que é um pacote que Deus nos dá ao confessarmos Jesus como Senhor e Salvador. Paulo ensinou, dizendo que se nós confessarmos com a nossa boca, crendo com o nosso coração, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então a nossa salvação começa com a nossa confissão de dizermos pelo Espírito, olha, Tu és o Senhor, eu te recebo, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Olha, nós só podemos dizer isso se o Espírito Santo nos impelir a tal. Paulo, escrevendo à igreja dos Coríntios, ele disse, olha, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. E se é pelo Espírito, ninguém pode dizer que Jesus é anátema. Então diz que eu só posso dizer que Jesus é o Senhor se o Espírito Santo me provocar, me conscientizar desta realidade. Até porque o homem sem Jesus Cristo está morto em seus pecados e delitos, não há quem busque, não há um sequer, não há um justo, todos se extraviaram. Então, por nós mesmos, jamais poderíamos ser salvos. Olha,
se a salvação dependesse de nós, nós realmente poderíamos perder a salvação, se dependesse de nós. Então, nós não temos em nós, na nossa carne, nenhuma capacidade para nos garantir em nós mesmos a salvação. Nós não temos poder que diga, eu sou salvo porque eu. Não temos essa capacidade. Entende? Então, nós não temos poder para manter a salvação. Nós não temos poder para sermos salvos, para gerar a salvação e muito menos para garantir a salvação. Então, veja você que a salvação é a razão da vinda de Jesus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio reconciliar consigo mesmo aqueles que ele conheceu de antemão e que estavam perdidos em pecados e delitos. Então nós não podemos fazer nada, nem temos capacidade para manter a salvação. Tudo isto é de Deus, é do Senhor Jesus Cristo, Ele é o autor, Ele é o consumador. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, eu estou absolutamente convencido que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia final. Então, estamos com a Bíblia, sempre a Bíblia dando testemunho, sempre sendo a rocha daquilo que nós estamos ensinando aqui por vontade soberana de Deus. E o que ele diz no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, ele diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Ou seja, veja, nós nos achegamos a Deus por Jesus Cristo. Não é o homem, a salvação não é um verbo reflexivo. Eu não me autossalvo. Diz que nós nos chegamos a Ele, os que por Ele se chegam a Deus. Então, se nós chegamos a Deus, tem que ser por intermédio de Jesus. E Ele disse que vivendo sempre para interceder por eles. Ele salva totalmente e nós vivemos desta forma, debaixo desta intercessão, deste cuidado de Jesus que nos levará até o dia final. Então a razão, talvez alguém me pergunte, pastor, qual é a razão por que os cristãos vão para o céu? Por que a razão que quando um cristão termina os seus dias nesta terra, descansa no Senhor, cumpre as suas obras, o tempo determinado por Deus, quando nenhum tempo havia sequer existência na carne, não havia ainda o tempo da existência na carne. Quando Deus nos criou, desde antes da fundação do mundo, Ele já havia determinado quantos dias viveríamos sobre esta terra e como o plano da salvação se cumpriria em Cristo. Nos chegamos por Ele a Deus. Quer dizer que por mim eu não teria capacidade, por mim eu não me chegaria, por mim eu não me salvaria totalmente. Era preciso saber, e nós estamos conhecendo isto hoje, que esta é a obra de um Deus soberano, de um único que é Senhor, um único que garante pelo seu sacrifício a libertação do império das trevas, a saída das garras de Satanás, da morte e da ira para a luz, para a vida, para a paz e para a graça de nosso Senhor. Então veja, a razão por que cristãos vão para o céu é porque têm que ter a segurança da salvação. E eu vou lhe dizer, a garantia é de Cristo. Quem garante a salvação? Eu volto a dizer com muito carinho, olha, se dependesse de nós, imagine isso, se dependesse de nós, nenhum de nós seria salvo. Ah, mas a Bíblia diz que aos que perseverarem até o fim, ser-lhes dado uma coroa. É verdade, os que perseverarem. E quem tem a capacidade em si, na sua carne, para perseverar no meio de um mundo tão mau, tão difícil, no meio de moveres de trevas e situações realmente que extrapolam a capacidade humana? Se Cristo não nos garantisse a salvação, nós não nunca seríamos salvos. Então, é Ele que nos dá esta certeza de que Ele nos levará para a sua glória,
pois só Ele pode fazer o que ninguém poderia fazer. Só Jesus realmente pôde fazer o que ninguém poderia fazer. E este é realmente a lembrança de que Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão e da nossa salvação. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é o Senhor. Então, é uma realidade gloriosa. É uma realidade gloriosa. Eu, quando entendi, quando Deus iluminou os olhos do meu coração, quando Deus arrancou os véus do meu coração, para que eu entendesse a salvação de Jesus e a sua garantia, olha, amados, a minha vida mudou. Porque eu já, como pastor, durante muitos anos eu dizia, salvação se perde, porque eu aprendi isto no seminário das Assembleias de Deus que frequentei em Portugal. Eu ouvia os pregadores, os professores dizendo, salvação se perde, salvação se perde. E a ideia de que o fatalismo da salvação é verdadeiro, está aí no meio armenianista. O meio armenianista é um segmento espiritual, religioso, evangélico, que seguiu a rebeldia de Jacobo os Armênios quando ele se voltou contra a reforma de João Calvino e de Martinho Lutero. Então, infelizmente, chegou um ex-discípulo dos reformistas e disse, não, salvação se perde. Criou esta fatalidade. E é contrário à Bíblia, porque a Bíblia mostra uma realidade gloriosa de que das mãos de Jesus ninguém pode arrebatar. Ele disse, eu lhes darei a vida eterna, jamais perecerão. Isto é uma realidade gloriosa. Então, talvez o senhor me pergunte, apóstolo, mas como é que eu sei que eu sou salvo? Olha, como é que as pessoas sabem que são salvas? Porque ninguém tem uma placa na sua testa dizendo é salvo ou não é salvo, é filho de Deus ou é filho do diabo. Não existe. Então, mas como é que eu sei? Apóstolo, eu quero seguir a sua igreja, eu quero seguir o seu apostolado, eu quero estar em algum lugar que tenha um contexto sério, transparente, glorioso, honesto, verdadeiro. Como é que eu sei que eu sou salvo? Porque nós temos no Brasil cerca de 15 milhões de pessoas desviadas do Evangelho que acham que perderam a salvação, porque seguem uma teologia fatalista, armenianista, que diz que salvação se perde, porque diz o velho pacto, a alma que pecar morrerá. Então isto é fora do contexto do plano da salvação de Jesus. Jesus veio fazer uma obra completa. Então, pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? Eu vou lhe explicar em poucas palavras, mas honestas e sinceras. Se você o deseja de todo o coração, se você o quer conhecer verdadeiramente, se você quer viver com Ele, sendo Ele o Senhor absoluto da sua vida, se você tem fome de Deus, se o teu coração o deseja profundamente, se você quer conhecê-lo, se você quer amá-lo, se você quer honrá-lo, se você quer obedecer à palavra e a Jesus, isto significa que você é uma pessoa salva. Porque o lobo e o cabrito não querem nada disto que eu acabo de lhe mostrar. Então, você não fez nada, nem faz nada por sua força, por sua capacidade, ou mesmo segundo as suas obras. É pela graça do Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Agora, nós vamos lembrar que nós somos gente de carne e osso. Somos carne, temos uma velha natureza adâmica. E se a salvação é por graça, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Porque as pessoas insistem em pensar que alguma situação desmoronou, implodiu tudo o que Jesus fez numa obra completa na cruz do Calvário. Quando todos os desígnios do Todo-Poderoso se cumpriram efetivamente, a justiça foi feita. Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade de crer na segurança da salvação? Porque, amados,
No livro de Romanos 7, diz assim, o apóstolo São Paulo, veja, aquele que é o supremo exemplo do cristianismo, o supremo exemplo, ele diz assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro uma lei de que o mal reside em mim, na minha carne. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei que guerreando, olha só, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E ele usa aqui uma expressão que é um clamor, ele diz, desventurado homem que sou, quem é que me livrará desta morte, quem é que me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou. Então, o supremo exemplo do cristianismo, o apóstolo São Paulo, mostrava que dentro de nós há uma luta, há uma lei guerreando contra a minha vida. Então, quando ele disse, olha só, desventurado homem que sou, Paulo estava dizendo, se dependesse de mim, eu nunca seria salvo. Há uma lei que guerreia, eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. Você percebe o que é o ser humano? Esta necessidade de entendermos o amor de Deus. Agora, quais são as evidências de Jesus no coração de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um ancião? Se ele ama a Deus, se ele obedece à palavra, se ele honra a Deus, se ele crê na palavra, se ele depende do Espírito Santo, se ele congrega na igreja. Esta é a prova inconteste de que realmente Jesus é o Senhor, está no coração. Então vamos lembrar que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E isto diz tudo. Ele nos amou primeiro. E mais, se você está ouvindo esta palavra e você não desligou o canal, não desligou a rádio, não desligou a mídia social, é porque você na realidade é uma ovelha, você está focado nele. Ele é a verdadeira alegria da tua vida, da minha vida. Então, quando nós o louvamos, quando nós o honramos, quando nós o adoramos, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor, esta é a nossa segurança da salvação, esta é a nossa confiança que realmente somos salvos. Então, por que tantas pessoas lutam quanto à segurança da salvação? Porque elas se olham como Paulo estava se olhando. Ele disse, eu quero fazer o bem, eu não consigo, eu faço o mal, eu tenho uma guerra dentro de mim, uma lei que luta contra mim, eu tenho uma... Sabe? E é porque as pessoas olham para as suas fraquezas, para as suas tentações, para os seus pecados e para os seus erros e dizem, é impossível ser ou garantir a salvação desta forma. Então, o desejo por Ele é a prova de que nós realmente somos salvos. Volto a dizer, existem duas sementes nesta terra, a semente da salvação e a da perdição. Da salvação o Senhor chama minhas ovelhas, minha igreja, o trigo, os salvos, os escolhidos, os eleitos. E há uma semente da perdição, o cabrito, o lobo, o vaso de desonra, o filho do diabo, o filho da perdição, o espírito da iniquidade. Então, uma pessoa que realmente é salva é a pessoa que o ama, que o deseja, que o recebe, que o confessa e que quer viver a plenitude de Deus. Esta é prova de que realmente a pessoa é salva. O cabrito e o lobo não desejam igreja, não desejam nada de Jesus. Pelo contrário, tudo que se opõe a Deus e aquilo que é culto, os filhos do diabo se recusam, confrontam. Pastor, eu quero ser salvo. Eu preciso de mudança de vida. Eu preciso de sair de onde eu estou para viver algo novo na minha vida. Você precisa de Jesus. No seu lugar, diga agora, Senhor Jesus Cristo, eu confesso com a minha boca, crendo com o meu coração que Tu és o meu Senhor, que Tu morreste e ressuscitaste dentre os mortos. E eu confesso que eu sou salvo. Em nome de Jesus.
A salvação é simples. Se ela é de Deus, ela está garantida. Você nunca mais será escravo do pecado. Você será um filho livre para viver a plenitude da bênção de Cristo. Amém? Graças a Deus que a palavra foi semeada. A esperança chegou ao seu coração. Amanhã teremos 2 grandes encontros na igreja. 9 da manhã e 6 da tarde. Eu tenho consciência de que Deus tem um plano perfeito. O Senhor tem dito, o melhor de Deus já chegou. Os melhores dias de Deus já chegaram. E é preciso que você congregue, é preciso que você esteja na igreja, é preciso que você volte à igreja, se você tem estado afastado, é preciso que o plano da salvação continue sendo a razão da sua vida. Na Rua Maricá 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, é a Catedral Cristo Vive, 9 da manhã e 6 da tarde da manhã, 2 grandes encontros de fé, de oração, de estudo bíblico, de louvor e de adoração. Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90, ligue para nós, por favor, entre em contato conosco, nós temos bispas, conselheiras que lhe ajudarão muito, mas muito mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, eu quero terminar agora o nosso encontro, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo por sua graça maravilhosa, por podermos estar aqui. E este programa de hoje foi uma obra profunda na vida de muitas pessoas que entenderam a segurança da salvação. Lembrando a todos que só se realizam programas em televisões, rádios e mídias se houver o suporte de um povo que ama a Deus. Graças a Deus nós temos um povo na Igreja Cristo Vive que é uma bênção, tem esta visão de evangelização, e no nosso povo há pessoas que se tornaram colunas e baluartes da verdade do nosso ministério. Todos os sábados eu faço referência ao casal Rodrigo Ambrósio e Fabiane Ambrósio, são os proprietários, são empresários proprietários do Turbomil. Turbomil é um mercado na Vila Emil Mesquita, na Baixada do Fluminense, mas que é um mercado do século XXI. Eu fiquei impressionado quando eu vi não só o ambiente, a ambiência, mas a qualidade dos produtos, a tecnologia até se chegar à embalagem, uma bênção de Deus, vale a pena. E este casal tem sido uma bênção para o nosso ministério. Rodrigo e Fabiane e o seu Turbomil, seus funcionários estão participando agora da nossa programação, a minha eterna gratidão. Fique agora com a bispa Ana Caroline, minha filha, minha herdeira, bispa nacional da igreja. Ela vai lhe falar sobre literatura do apóstolo, os livros do apostolado que são uma bênção extraordinária em nome de Jesus. Bom final de semana. Amanhã aguardamos você na igreja, 9 e 18 horas, em nome de Jesus. Graça e paz, seguro em Cristo uma vez, Cristo para sempre. Graça e paz. Olá, graça e paz. No livro da bispa Rosana Ferreira, A Sabedoria da Mulher Cristã, na página 22, diz assim: O que Deus quer de mim, bispa? Deus quer que você seja a melhor, a mais verdadeira, a mais confiável, a mais honrada, a mulher de uma só palavra, a mulher que não titubeia. Em Mateus 5,37 diz: Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. A partir de hoje, o mais ou menos não existe na sua vida. Você tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso não vem de Deus. Deus não se agrada. Nós não podemos ter meias palavras. Não podemos ser meias mulheres, ser meio amadas. Deus trouxe você aqui para você identificar as áreas da sua vida que você quer mudar, para que você tenha em suas mãos a capacidade de mudar. Deus não habita onde habita o pecado. Por isso que todos os dias vamos santificando as nossas vidas. Nós não somos daquelas mulheres que dizem assim: eu já estou com 58 anos. Não importa. Hoje é o recomeço da sua vida. O que você não tinha conseguido até hoje, Deus vai dar.
O seu tempo não é o tempo de Deus. Não fique preocupada, porque o tempo de Deus, quando chega, você esquece-se do seu. Você não lembra o tempo que passou. Você não lembra a dificuldade. Você não lembra de mais nada, porque o tempo de Deus supre tudo na sua vida.